bullets and the spike punch blade. And the long walks home in the dark we'll miss. Nobody teaches you how to reminisce. Nobody teaches you to hurt like this. Then we slide into the arms of someone else. Yeah, we Boa noite, meus slide amigos. Estão me ouvindo? into Errado, the professor arms of someone. Antunes, professor Lucinda. Está me ouvindo, Erlando? Perfeitamente. Minha amiga Laura, Então, professora vocês Laura, não. professor Calma aí. Marco Antônio, eu tomo aqui a palavra rapidamente, apenas para desejar boa noite a todos, agradecer pela presença, mais uma vez agradecer o nosso convidado, professor Marco Antônio Lucinda, aí para proferir alguns conhecimentos para a gente, né, suas palavras de conhecimento sobre a aplicação na Bolsa de Valores, né? Então, sem alongar muito, porque senão eu tiro, obviamente, a satisfação da nossa mestre de honra hoje, que é a nossa professora Laura. Portanto, por favor, professora Laura, toda a sua palavra. Sejam bem-vindos todos, professor Lucinda, professor Newton, professor Regiano, nosso amigo Wilson Bandeira. Vocês são todos sempre muito bem-vindos, Andréia, Caio, Amanda. O professor Lucinda irá proferir a nós em uma aula, um tema muito especial, importante aos olhos da economia. Talvez uma das grandes curiosidades que o investidor tem, que é a Bolsa de Valores. Por outro lado, também, com certeza, o tipo de investimento que ele tem muito receio, dado o risco, que em geral o mercado de capitais pega, mas eu costumo afirmar, professor Lucinda, com todo respeito, que da mesma forma que o risco é inversamente proporcional ao retorno, o que torna a operação, seja ela qual for, mais arriscada é a falta de informação. Informação é tudo. E é na vida. Informação é tudo. Então, é arriscado? Tudo é arriscado. Viver é arriscado, mas vale a pena. E como vale a pena? Então, professor, esteja à vontade, estou aqui para colaborar. Acho que a gente pode trabalhar em conjunto as perguntas, se o senhor consentir. À medida que eles forem questionando, como na segunda, se o senhor se sentir bem assim, o senhor pode ir respondendo. Acho que, como não é uma questão que a gente possa postergar, acompanhar as indagações, acho que é salutar, né? Verdade. E aí, ao final, a gente irá abrir, obviamente, a palavra, né, como o senhor fez na segunda, que foi um grande sucesso. Mas, ao final, também, a gente irá liberar o controle das atividades complementares daqueles que são estudantes especialmente. Ok? Beleza. A gente pede também, né, professor, para que, se possível, os amigos mantenham o microfone fechado, para evitar a microfonia. Boa aula, professor. Espero que Muito obrigado, todos gostem. Laura. Eu que agradeço. Obrigado por essas palavras bonitas. Eu que agradeço. Vamos em A frente. gente não tem gravata borboleta, mas a gente tem um coração bom, né? A gravatinha borboleta. É verdade. A gente faz o possível. Pessoal, inicialmente, uma boa noite aí para todos os presentes, né? Gostaria de agradecer aí a presença de vocês, para a gente conversar. Na verdade, isso é uma conversa, né, sobre investimentos na Bolsa de Valores. Na segunda-feira, nós falamos sobre investimentos em renda fixa, né? E agora vamos falar sobre investimento em renda variável, particularmente Bolsa, né? E uma coisa complementa a outra. Na semana passada, a mensagem que nós deixamos, né, é que todo mundo diz que a renda fixa acabou, a renda fixa não acabou. Ela é muito necessária, ela é muito importante, né, e precisa ser naturalmente complementada com a renda variável. Tá? Então, hoje nós vamos conversar sobre investimentos na Bolsa. Eu na Bolsa desde 2004,
2004, né, quando eu fiz o meu primeiro curso sobre Bolsa, me interessei. Então, é um tipo de investimento que eu gosto muito, é um assunto que me fascina, né, e eu tenho, assim, para dizer que eu não sou um teórico, né, da Bolsa de Valores, né, eu tenho uma boa prática nisso, está na Bolsa sempre acompanhando, todo dia investindo, então vou procurar passar o que tem de prático, né, o que tem de prático, que é importante para a gente poder complementar nossos investimentos em renda fixa, com renda variável, e também para quem tem vontade de começar a investir na Bolsa, a gente começar a investir. Então, vamos lá, né? Então, o nosso objetivo hoje seria, né, conhecer aqueles conceitos iniciais das operações, né, no mercado de ações, ter condições de iniciar a operação no mercado de ações, né? E também o nosso público. Obrigado, Regiane. Quem sou eu? E o nosso público-alvo, não é o pequeno investidor em ações. Tá? Quem é o pequeno investidor em ações? É o investidor doméstico, somos nós, pessoas físicas, né, que pegam um pouquinho das suas economias e quer aplicar na Bolsa de Valores. Tá certo? Então, desde já, vou dizer para vocês que com toda essa pandemia, com tudo isso que acontece, com os altos e baixos, a Bolsa de Valores é uma ferramenta maravilhosa para o planejamento do nosso futuro, tá? E eu espero mostrar isso hoje para vocês. Aí aqui como dica para quem quiser, eu deixo aí 2 livros que eles são muito interessantes para quem quer aprender e aprender bem, não é? Quer começar bem. É o manual do Pequeno Investidor em Ações, do Fábio Portela, não é? E o Aprenda a Operar no Mercado de Ações, do professor Alexander Elder. Então, são 2 livros, né? Começa a ler primeiro o manual do Pequeno Investidor, ele dá uma base fantástica, e depois passa por... São 2 obras bem interessantes, que a gente encontra até na internet, em PDF, viu? Então, vamos lá. Isso é só uma dica. Né? Então, a primeira mensagem nossa é o seguinte: o mercado de ações ele não é um jogo, tá? A bolsa ela não é um cassino que você vai lá, hoje eu vou botar tanto em tal ação, hoje eu vou botar... Gente, isso não é uma aposta. O mercado de ações, a compra e a venda de ações, ela obedece uma lógica, ela tem uma lógica. Quase sempre, né? Muitas vezes o mercado ele quebra essa lógica. Tá? Mas ele tem uma lógica, o que você vai comprar, que horas você vai comprar, o que você vai vender. Então é importante a gente entender que isso não é um jogo, não é um cassino. Se você não pode entrar na bolsa com essa ideia, não, eu vou comprar uma ação porque o meu amigo disse que é boa, não é bem assim, e nós hoje vamos deixar isso bem claro, né? E para investir em ações, né, como a professora Laura colocou de forma brilhante aí no início, né, nós precisamos de informação, nós precisamos de conhecimento e informação. Você não pode começar a investir na bolsa sem conhecimento, sem informação. Tá? E o professor Alexander Elder, né, que ele é um fera na Bolsa de Valores, ele é um russo, mas que ele vive nos Estados Unidos já há mais de 30 anos, é um grande investidor da Bolsa. Ele diz o seguinte, que para você começar a investir na Bolsa, você precisa desenvolver 3 coisas, que ele chama de os 3 M's, né? Mind, Method and Money. Você precisa ter equilíbrio emocional, mind, você precisa ter um método ou uma estratégia. Então, o que é um método ou uma estratégia? Quando você comprar alguma coisa ou vender alguma coisa, você tem que saber o que você está fazendo. E também você tem que ter a gestão do dinheiro, tá certo? Gestão do dinheiro. E o teu emocional tem que estar bom, não é? Porque é um mercado muito volátil. Né? E já a gente vai ver isso. Então, na aula passada, na nossa aula, na conversa de segunda-feira, eu coloquei o seguinte, que toda pessoa ela não pode investir só em renda fixa ou só em renda variável. Você tem que ter um equilíbrio, né? E esse
equilíbrio, quantos por cento em renda fixa ou em renda variável, ele vai depender do perfil de investidor. É o teu perfil de investidor que vai definir esse percentual, quanto eu aplico em cada coisa, né? E mostramos até uma formulazinha, né, empírica, tá? E aí, gente, como última mensagem, eu diria o seguinte: se você quer entrar na bolsa para buscar adrenalina, você está no lugar errado, tá certo? Adrenalina você busca em outros lugares, né? Busca num parque, enfim, num brinquedo, aí na montanha-russa, né? Agora, na bolsa não é lugar de buscar adrenalina, né? E como a Patrícia aqui está colocando, o emocional é muito importante. Só para, né, corroborar isso aí que a Patrícia colocou, mais ou menos 80% das decisões de compra e venda na bolsa, elas são emocionais, tá? É por isso que você tem que estar bem calçado em relação a isso aí. Então vamos lá, gente. E aí, a gente de cara observa, né, 3 tipos de pessoas que operam na bolsa. E aqui já vai algumas dicas importantes. Nós temos o investidor, o grande investidor ou o pequeno investidor, o investidor doméstico, que é o foco da nossa conversa hoje. Esse investidor, ele pensa no longo prazo. Gente, bolsa de valores não é investimento para curto e médio prazo. Bolsa de valores é um investimento para longo prazo. Longo prazo, tá? E esse pequeno investidor, ele se fundamenta bem na análise fundamentalista, né? Ele procura conhecer a empresa, os fundamentos da empresa, se a empresa está bem, se a empresa não está bem. E, normalmente, a estratégia que ele adota é aquela buy and hold, né? Ele compra uma ação que ele estuda para comprar e permanece com aquela ação durante muito tempo, tá certo? Então, esse é um perfil interessante. Temos o operador, né, que o pessoal costuma chamar de trader, né, que agora está na moda, né, trader, né? O trader é aquele cara que ele busca operações de curto prazo, curtíssimo e curto prazo. E aí, nós temos aí 2 tipos de trader, né? Nós temos aí o day trader, é aquele que compra e vende no mesmo dia, e eu já digo para vocês, fuja disso, não faça isso de jeito nenhum. Tá? Não entre nessa. Eu já vou explicar algumas coisas sobre isso aí. E nós também temos o swing trader, que é um trader que ele compra e ele não fica muito tempo, não. Ele fica 3 a 5 dias com a ação. Tá? Também é uma coisa para quem tem muita experiência. Agora, day trader, comprar e vender no mesmo dia, gente, fique fora dessa daí, tá? Já vamos explicar, mostrar o porquê. E temos o jogador. O que a gente chama de jogador, né? Aquele que busca adrenalina. O jogador é aquele que não tem estratégia. É aquele cara, aquela pessoa que ela compra uma ação porque alguém indicou, um amigo indicou, tá certo? Um amigo ligou, disse que a empresa tal vai bombar. Aí ele, sem estratégia nenhuma, ele compra aquela ação. E geralmente esse tipo está destinado ao fracasso, a perder dinheiro, tá? Então, o nosso foco é esse aí, ó. O nosso foco é o pequeno investidor, o investidor de longo prazo. É aquele cara que ele vai escolher boas ações, comprar essas boas ações, tá? E ficar com essas ações durante um bom tempo montando o seu patrimônio, tá ok? Lembrando que o investimento de longo prazo em ações é uma ferramenta fantástica, né, para você complementar a sua aposentadoria, seus sonhos de longo prazo. Tá? A Bolsa, né? A Bolsa é um mercado onde se negociam, né, ações das empresas brasileiras, né, das maiores empresas brasileiras. E na Bolsa também você pode comprar também ações de empresas estrangeiras. Mas a Bovespa é o lugar onde são negociadas as ações das empresas brasileiras. Bom, temos o Ibovespa, tá? O índice Bovespa, que é o índice mais famoso da Bolsa. A Bolsa ela tem vários índices, né? O Ibovespa ele é o mais famoso, tá?
está em torno aí de 96, 97 mil pontos. Aí, muitas vezes o pessoal fica perguntando, como é que é essa história de ponto? Gente, é simples. Olha só, cada ponto na bolsa vale R$1. Cada ponto na bolsa vale R$1. Então a bolsa hoje está em torno de 97 mil pontos. O que significa 97 mil reais? Significa o seguinte: as ações que compõem o índice Bovespa são as ações mais negociadas. Não são todas as ações da bolsa que entram no índice Bovespa. São as mais negociadas. Então, você pega essas ações mais negociadas, tá? Você faz uma carteira proporcional ao número de ações, né, dessas empresas. Então, a empresa que é mais negociada, você tem mais ações. A que é a segunda mais negociada, você tem um número maior. E assim vai. Você monta uma carteira teórica. Essa carteira ela não é prática, ela é uma carteira teórica, tá? Composta pelas ações que formam o índice Bovespa. E essas ações, o número de ações de cada empresa é proporcional ao volume negociado. Então, quando a bolsa está a 97 mil pontos, por exemplo, significa que hoje o valor dessa carteira teórica é 97 mil reais. Se você fosse montar essa carteira teórica dentro dessa proporção, essa carteira hoje estaria valendo 97 mil reais. Tá? Mas, né, aí está, algumas ações do índice Bovespa não são essas somente, tá? Temos outras ações que compõem o índice Bovespa, tá? E também temos outros índices na Bolsa. A Bolsa, o Ibov, né? O Ibovespa, ele é o mais famoso. Mas temos, por exemplo, o IBRX-100. O IBRX-100 são as 100 empresas mais negociadas. Temos o IBRX-50, que são as 50 empresas mais negociadas. Temos o índice de governança corporativa, por exemplo, não é? Que são as empresas que estão no nível 1 e 2 de governança corporativa na Bolsa. O índice de sustentabilidade empresarial, são as empresas ambientalmente, socialmente, que têm certificações nessa área. Então, você tem vários índices aí. Só para a gente ter uma ideia, ó, a gente vê aqui o IBRX 50, ele está acima até do Ibovespa. Tá? Então, o Ibovespa é o mais famoso, mas nós temos outros índices também. Então, vamos lá. Então, todo mundo já sabe, né, que uma ação ela é a menor fração da empresa. Né? Você pega uma empresa, divide a empresa em N pedacinhos, a ação é o menor pedacinho da empresa. Então, quando você compra uma ação, você se torna sócio da empresa. Mas isso é verdade? Será que é assim mesmo? Eu, com um pedacinho, quando eu compro uma ação, eu me torno sócio? Vamos ver. Se torna assim, olha aqui, gente. Isso aqui eu peguei no dia 26, semana passada, tá? Dá uma olhadinha aqui. A ação da Centauro, tá bom? Olha só. A Centauro, se a gente olhar nessa setinha aqui de baixo, ó, olha só, olha quantas ações tem a Centauro. A Centauro ela foi dividida em 241 milhões e 15 mil ações. Olha o preço da ação nesse dia aqui, no dia 26. Fechou em R$ 31,83. Se você pegar o número de ações e multiplicar pelo fechamento dela, se você pegar, fizer isso na calculadora, você vai estar aqui, ó, certinho no valor de mercado dela. Então, a gente prova que realmente uma ação ela é o menor pedaço de uma empresa. E quando você compra uma ação, na verdade, você é sócio desse valor de mercado. Aí aqui nós vemos o valor de mercado e embaixo o valor da firma. O que é isso? O valor da firma é o valor contábil. É o valor que está no balanço patrimonial, tá certo? Nas demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis, elas não mudam todo dia, tá? O valor de mercado, sim.
os acontecimentos do mercado, os acontecimentos diários, fazem com que uma empresa seja mais procurada do que outra. Tá? E aí, o valor de mercado é o valor que o mercado dá, que o povo dá, né? E ele é um pouco diferente ali do valor da firma, do chamado valor contábil. Beleza? Agora, olha só, gente. Outra ação aqui, ó, as lojas americanas. Ó, lojas americanas. Então, as lojas americanas, elas têm mais, ó, elas foram divididas em 1.620.850.000 ações. E o valor da ação da loja americana, nesse dia aqui, no dia 26, ele fechou a R$ 31,13. Se você multiplicar o número de ações pelo fechamento dela, você tem aqui o valor de mercado das lojas americanas neste dia aqui, tá? No dia 26. Aqui nós temos o valor contábil, o valor das demonstrações financeiras. Então, realmente, quando eu compro uma ação, eu me torno sócio da empresa. Eu me torno um dos donos desse valor de mercado da empresa, do valor patrimonial da empresa. Beleza, vamos prosseguir. Tipos de ação, né? Os tipos de ação, elas são ações ordinárias e preferenciais. A diferença só é que as ordinárias, elas te dão direito a voto e as preferenciais, elas te dão prioridade no recebimento de dividendos, tá? Então, quando você compra uma ação ordinária, você tem direito a voto. Mas para nós que somos investidores domésticos, isso não faz muita diferença, porque nós vimos que uma empresa ela tem milhões de ações. A loja americana, no caso, tem bilhão de ações. Então, para você ter direito a voto, você teria que ter uma quantidade enorme, o que não é o nosso caso. Tá? E aí você tem a preferencial que dá direito a recebimento de dividendos. Mas a tendência é que todas as ações, todas as empresas tenham somente ações ordinárias, tá? A tendência agora é essa. Por quê? Porque os níveis de governança mais altos, são os níveis 1 e 2, né, que são empresas que buscam atingir um nível de excelência em governança. Para você ter um nível de governança 1 e 2 na Bovespa, tá? Você só pode emitir ações ordinárias. Tá? Mas a gente ainda encontra muito ação ordinária e preferencial. A ordinária, normalmente, o final é 3, tá? A preferencial, o final é 4 ou 5, mas nós vamos ver ações com diversos finais. Final 6, final 8, tá? Isso quer dizer o quê? São ações preferenciais, mas que elas têm uma diferençazinha, algum direito que uma dá e outra não dá, e isso você só descobre lendo lá o estatuto lá da empresa. Tá? O importante é o seguinte, ordinária dá direito a voto, final 3, preferencial termina com 4 ou 5, a maioria termina com 4, ela não dá direito a voto, mas garante a prioridade nos dividendos. Tá? E o que são os dividendos das ações? Já que você é um sócio da empresa, você é sócio, tá? Comprou um pedacinho, é sócio. Quando a empresa divide os lucros no final do exercício social, ela distribui esses lucros proporcionalmente ao número de ações. Tá? Então, é isso que são os dividendos. Beleza. Vamos lá. Aí estão alguns exemplos, né, de ações, ó, final 3, final 4, final 6, tá joia? Então, nós temos aí um monte aí de ações, só para dar um exemplo. Isso aí é o ticker, né, das ações, essas 4 letrinhas seguidas de um número, que é a forma padrão de você negociar, se referir a uma ação. Bom, e aí, gente, para começar a nossa conversa, 3 conceitos são muito importantes no mercado de ações. Tá? E o que eu me proponho hoje aqui é dar dica para quem quer realmente começar, viu? Você ter, ao final disso, você já ter condições de saber o que você quer, como investir, enfim, né? Com cuidado, logicamente, com as dicas que a gente vai dar. E aí,
você tem que prestar atenção em 3 coisas: volatilidade, liquidez e risco. O que é a volatilidade? É o sobe e desce das ações no dia a dia. A ação é uma coisa tremendamente volátil. Se você for uma pessoa medrosa, tá? Uma pessoa nervosa, ou uma pessoa que invista na bolsa mais do que o seu perfil de investidor permita investir, tá? Você, de repente, é um cara moderado, mas está investindo de maneira arrojada. Você é um cara conservador, mas que se deixou levar pela emoção, pela moda, está investindo de maneira arrojada. Então, você, quando vê o sobe e desce da ação, você começa a passar mal, tá certo? Aí tem que tomar Lexotan, uma série de coisas aí, e não é o caso. Então, é por isso que você tem que investir de acordo com o seu perfil. Volatilidade, sobe e desce das ações. Liquidez é a rapidez com que você vai transformar as suas ações em dinheiro. Uma coisa eu posso dizer para vocês, né? Todas as ações listadas na bolsa, você não encontra dificuldade quando quer vender. Tá? Desde 2004 operando, eu nunca encontrei dificuldade. Você não encontra dificuldade. Você quer vender uma ação que você não gostou, ou você quer realizar um lucro, quer se desfazer dela, você vai vender ela rapidamente. O problema é que o dinheiro da venda ele vai estar na tua conta 4 dias depois só. Tá? Por isso que a ação o dinheiro que você investe em ação não é um dinheiro, por exemplo, da sua reserva de emergência, um dinheiro que você pode precisar a qualquer hora. Por quê? Porque por 2 motivos. Se você precisar de um dinheiro e tiver tudo em ações, você corre o risco de vender a ação no momento, Patrícia, acho que é D+4, viu? Você está falando D+2, mas eu tenho visto D+4. Talvez esteja para mudar para D+3. Vamos verificar isso aí depois. Mas você corre 2 riscos de você investir a sua reserva na bolsa. A primeira é você ter que vender as suas ações no momento em que elas não estão bem, estão em baixa. Aí você já perde por aí. E o outro problema é que ela não vai entrar na sua conta no mesmo dia. Tá? Então, o problema da volatilidade, da liquidez. Agora, risco, gente. Risco e rentabilidade andam de mãos dadas sempre na mesma direção. Sempre na mesma direção. Ou seja, estão de mãos dadas, quanto maior o risco, maior a rentabilidade. Tá? Vamos lá, vamos avançar. Gente, eu gosto sempre de dar o exemplo do Luiz Barsi. Luiz Barsi começou a investir na Bolsa 50 anos atrás, tá? Filho de sapateiro, uma pessoa humilde, né? É um cara que ele começou a investir dentro daquela metodologia de buy and hold. Hoje o Luiz Barsi ele é considerado o maior investidor pessoa física da Bolsa. Luiz Barsi ele tem alguns bilhões investidos na Bolsa. Tá? Considerado o maior investidor pessoa física da Bolsa é Luiz Barsi. Tá? Vamos lá. Né? Primeira dica, gente. Primeira dica. Primeira dica. Pense no longo prazo. Bolsa de valores não é um investimento para curto prazo. Quem entra na bolsa para ganhar dinheiro no curto prazo enfrenta muitos e muitos riscos, tá? Por isso é que eu falei que corram dessa história de day trader, day trader. Então, eu vou contar só 2 coisas para vocês. A Comissão de Valores Mobiliários, ela estava muito preocupada com as propagandas que as corretoras de valores estavam fazendo, né, no ano de 2019. Olha, entra aqui, você vai triplicar o seu rendimento, o seu investimento. Né? Tem aluno meu que multiplicou por 10, não sei o que. Gente, a Bovespa, ela emitiu uma nota, né, alertando a todas as corretoras para parar com esse tipo de propaganda, porque ninguém pode garantir rentabilidade na bolsa. Tá? Ninguém pode garantir isso aí. Tá?
Existem robôs para operação. Gente, ninguém manda no mercado. Tá? Ninguém manda o robô, ele não consegue prever tudo. Tá? Aí que a Comissão de Valores Imobiliários ela encomendou a FGV. Ela encomendou a FGV uma pesquisa sobre a eficácia do day trade. Tá? Qual é realmente a efetividade de você comprar e vender no mesmo dia? A FGV fez essa pesquisa, entregou essa pesquisa à Comissão de Valores Imobiliários. Tá? Essa pesquisa vocês acham na internet. E o que, através de um artigo, e o que essa pesquisa mostrou? O que a FGV fez? A FGV ela acompanhou cerca de 30 mil operadores em 7 anos de operação. Como é que ela fez? Ela retroagiu. Ela pegou os registros das operações de cerca de 30 mil traders, né, que faziam compra e venda no mesmo dia, 7 anos para trás. 7 anos para trás. E aí chegou-se à conclusão que de 30 mil, em torno de 30 mil traders, tá? Só, veja bem, 0,1% tiveram operações consistentes durante esse período. Eu não estou falando de 1%, não. Eu estou falando de 0,1%. Tá? E mesmo assim, a consistência deles, tá? Era a mesma coisa do que se eles tivessem investido de uma outra forma na bolsa durante esse tempo, com menos trabalho. Tá certo? Então, pessoal, olha só. Corram dessa história de comprar e vender ação no mesmo dia. Tá joia? Corram disso aí. Tomem cuidado com isso. É muita propaganda. Aí o cara diz assim: entra aqui que você vai triplicar, vai quadruplicar o seu investimento. Aí o que ele quer, na verdade, ele quer duas coisas: é te vender um curso, ele quer te vender informações e ele quer que você invista talvez na corretora dele. Então vamos tomar cuidado com isso aí. Tá joia? Então, primeira coisa, pense no longo prazo. E aí eu vou mostrar para vocês que o longo prazo funciona. Existem, por exemplo, pesquisas, aqui no Brasil nós não temos esse tipo de pesquisa ainda, mas existe uma pesquisa no passado na Bolsa de Valores de Nova York que mostrou que em 20 anos, se você pegar uma ação, qualquer ação listada na Bolsa de Nova York, num período de 20 anos, nunca deu prejuízo. Vamos lá. Quem comprou ação e segurou mais de 20 anos, nunca teve prejuízo. Vamos lá. Isso aqui, pessoal, isso aqui é o seguinte, ó. Ação é a Petrobras, preferencial. Aqui está mais ou menos de fevereiro, né, de 18, fevereiro de 18 até mais ou menos meio de setembro de 18. Período, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Período de 6 meses, vamos arredondar. Tá? O cara comprou essa ação aí, 6 meses depois, ela estava basicamente na mesma coisa. Ele não ganhou, nem perdeu. 6 meses é como se o dinheiro ficasse parado. Se ele comprou aqui e tivesse vendido aqui, ele teria ganho. Se ele comprasse e teria perdido. Mas o importante é o seguinte: verifique o comportamento da ação nesse período de 6 meses. Tá? Agora vamos dar uma olhada nessa mesma ação num período um pouco maior, já num período de 1 ano. Tá? Reparem que o que está aqui dentro dessas chaves aqui, tá? Nessa chavezinha aqui, é aquele período do slide anterior. Então, durante esse período, a ação não evoluiu. Mas só comprou a ação aqui e esperou 1 ano. Olha a diferença aqui, ó. Olha a diferença aqui. Perceberam? Em 6 meses você não percebeu. Em 1 ano você já percebeu. Agora, nós vemos a mesma ação da Petro 4
já num período de 5 anos. Olha quem comprou aqui, olha quem comprou e olha onde ela está, onde ela foi parar. Olha onde ela estava e olha onde ela foi parar. Olha a diferença aqui. Olha a diferença aqui, o preço está aqui. Ó. Então, ele comprou aqui, ele passou mal quando ela veio aqui, ele ficou feliz quando ela veio aqui, ele ficou muito feliz quando ela veio aqui, ele tomou um remedinho quando ela veio aqui, mas se ele segurou até o final, perceberam? É o longo prazo que vai te dar consistência na bolsa. É o longo prazo. E olha só, gente, esse aqui é a média. É o índice Bovespa, também num período aí de 5 anos. Tá? A média das ações subiu. Perceberam? E se você botar um gráfico de 6 anos, de 7 anos, de 10 anos, você vê que ele continua subindo. Tá joia? Então, primeira grande dica, esquece o longo prazo. O curto prazo, esquece o curto prazo. Outra coisa, tem ação que custa R$10, tem ação que custa R$8, R$30, tá? Compra um lote de 10 ações e vai deixando ali, faz aquele balanceamento e você vai deixando. E aqui, ó, esse aqui, dados de 2 de janeiro de 2020, tá certo? Esse gráfico vem de janeiro de 2019 a janeiro de 2020. A bolsa hoje deu uma caída, mas em 2019, ó, né, nesse dia aqui, em 2 de janeiro, esse foi o rendimento, no mês foi 8,85, no ano, olha o rendimento aqui, tá? Médio. Nós temos um papel na bolsa, que é um fundo ETF, que a gente vai falar nele, que ele é basicamente um espelho do índice Bovespa. É basicamente um espelho do índice Bovespa, que é o BOVA11. Você compra o BOVA11, não precisa esquentar a cabeça, porque ele é uma cesta de ações. Se você comprar o BOVA11, você vai ter esse rendimento aqui. Percebeu? Então, vamos lá. A bolsa hoje, pessoal, então isso aqui foi hoje de manhã. Hoje de manhã, tá? Antes do mercado abrir, eu entrei e busquei o gráfico dela na hora da abertura do mercado, tá? Na hora da abertura do mercado. E isso aqui, ó, é o dia 20 de fevereiro, tá? Esse aqui é o dia 20 de março, foi o nosso fundo do poço, esse aqui. E hoje nós estamos aqui. Hoje ainda está um pouquinho a mais, porque hoje a bolsa subiu 1,21%. Então, olha, do fundo do poço da pandemia até hoje, a gente já deu essa recuperada aqui, tá? Deu essa recuperada aqui, em relação a isso aqui. O que dizem os grandes analistas? Você tem que buscar informações que nós, ao final de 2020, nós não vamos chegar no patamar que a gente estava, 120 mil pontos. Talvez a gente não chegue nem aos 100 mil pontos, mas uns já acham que a gente vai chegar aos 100 mil, passar um pouquinho dos 100 mil. Né? Hoje a gente está em torno de 97 mil. Então vejam o seguinte, que é isso mesmo, a bolsa cai, sobe, entendeu? Por isso que você tem que segurar no longo prazo. Então, primeira mensagem, longo prazo. Gente, segunda dica, não acredite em milagres. Ninguém fica rico na bolsa da noite para o dia. Ninguém fica rico da noite para o dia. Tá? Eu vou ganhar uma fortuna. O dinheiro é proporcional ao que você investe. Tá? Mesmo que uma ação ela aí dê um boom aí de 100% no ano, se você investir pouco, você vai ter 100% desse pouco. Então não tem milagre. Ninguém fica rico da noite para o dia. Olha só, gente, não existem metodologias infalíveis para atuar no mercado. Ninguém manda no mercado. Existe um ditado na bolsa que diz o seguinte:
ninguém manda no senhor mercado. Ninguém manda nele, né? Tem um colega colocou aí uma coisa hoje que muita gente está fazendo, operar com robôs. Gente, se 80% das operações na bolsa elas são decididas pela emoção, o robô ele ainda não pega emoção. Da mesma forma que você vai encontrar artigos científicos defendendo o uso de robôs, você vai encontrar em igual número artigos científicos defendendo que os robôs eles não adiantam muita coisa, não. Então, lembrando mais uma vez, né, o que o nosso doutor Alexander Elder, daquele livro que eu mostrei para vocês no início, ele falou: você precisa de equilíbrio emocional para aturar as subidas e descidas, você precisa de método, você precisa ter uma estratégia, você tem que saber o que você está fazendo, e você precisa de uma gestão rigorosa do dinheiro investido. Tá? Beleza. Então, eu vou dizer para vocês aqui, né, o meu testemunho pessoal, né, Igreja Universal do Reino de Deus, vou dar aqui o meu testemunho. Quando a gente começa na Bolsa, a gente começa entusiasmado. Então, a gente sempre quer ganhar dinheiro no curto prazo. Então, eu comecei nessa, comprava e vendia no mesmo dia, comprava e vendia no mesmo dia, coisa bacana, tá? Coisa legal. Mas, gente, a realidade ela é triste, a realidade ela é cruel. Aí você vai vendo, você vai amadurecendo e você vê que a melhor coisa que você tem a fazer é igual, não é? Um grãozinho de cada vez. Você vai comprando um grãozinho por dia, compra um pouquinho nesse mês, no outro mês você não pode comprar, mas no outro mês você pode. E aí, gente, quando passar 5 anos, 10 anos, você olha para trás e você diz assim: porra, esse troço funciona mesmo. Tá? Então, segunda dica, não acredite em milagres. Tá? Olha só, esse é um gráfico muito comum. Esse padrão de gráfico, ele é muito comum a gente encontrar basicamente em todas as ações. Mas o que eu quero mostrar com isso aqui? Você sempre tem uma fase que você chama de acumulação, tá? Nessa fase de acumulação, o que acontece? As notícias do mercado, as boas notícias, né, as boas informações, dizendo que uma empresa ela tá bem, uma empresa ela teve um balanço bom, uma empresa fechou um acordo de comércio com outro país, uma empresa se fundiu com outra, não é? Então, aqui é a hora das informações. E o que o investidor antenado que procura informações todos os dias, e eu vou dar para vocês sites bons para vocês pegarem as informações, o investidor que está antenado, ele compra ação é aqui, ó, nessa fase. Aqui que ele compra ação. E aí, as coisas começam a acontecer, começa a subida leve, aí aqueles que não estão tão bem informados, mas que acompanham mais ou menos, aí eles compram aqui, começam a comprar aqui. Aí tem uma hora que a ação pega na moda, pega no gosto do povo, e aí todo mundo quer comprar porque ela está subindo. Tá certo? Aí o que acontece? O cara que comprou aqui, que ele está bem informado, se ele não comprou para segurar para sempre, ele vai vender ela por aqui, ó. Ele não vai esperar chegar aqui para vender não, gente. Tá? Ele não vai esperar aqui não, para vender não. Então, o que eu quero mostrar com isso é que, e outra coisa também, tá? A inclinação de um gráfico, ela demonstra o grau de emotividade. Eu vou voltar aqui algumas slides. O que a ciência da Bolsa diz? A inclinação do gráfico, ela mostra o grau de emoção do mercado naquele momento. Olha essa inclinação aqui, gente. Olha essa inclinação aqui.
muita emoção, né? Então a gente deve fugir desse tipo de coisa. A gente deve fugir desse tipo de coisa, tá certo? Então, vamos voltar aí, não acredite em milagres, tá? Procure informação, procure informação. Busque informação, procure comprar aqui, procure comprar no iniciozinho aqui, mas compre quando tiver certeza. Tá beleza? Olha só, esse negócio de informação, de emoção é uma coisa interessante. Mês passado, eu estava fazendo uma compra de ação, era na parte da tarde, tá? Era na parte da tarde. Eu estava no gráfico, ali, olhando ali no mercado de ações, lá no Home Broker, e aí, de repente, eu comecei a ver, um mês e pouquinho, mas deu aquela caída, e eu não estava com nada ligado de notícia, eu só estava vendo aquilo ali. Eu sei que meu filho estava na sala vendo alguma coisa, estudando, eu perguntei para ele, juro, eu disse assim, Rô, vê o que aconteceu aí, aconteceu alguma coisa. Ele disse assim, o Taishi pediu para ir embora, o ministro da Saúde, né? O Taishi pediu para ir embora tem 15 minutos. Então, gente, a emoção ela é refletida quase que de imediato. Por isso que a gente tem que estar bem seguro do que a gente faz, tá certo? Ó, gente, não siga a manada. A bolsa também tem tal do efeito manada. A maior parte, olha, a maior parte mesmo, tá? É o que a Patrícia Matsunaga ela falou no iniciozinho, primeiro comentário dela aí, que é muita emoção envolvida na bolsa. Gente, isso já é provado, tem muita coisa que mostra isso. A maior parte das pessoas, e a maior parte mesmo, é mais de 80%, negociam com base em decisões emocionais. Tá certo? E vai ficar melhor. Vai ficar melhor. Vocês sabem que as mulheres, né, dizem que as mulheres são muito emotivas, as mulheres são excelentes investidoras. E olha, uma notícia para vocês, com toda a crise do ano passado até o dia de ontem, o número de mulheres na bolsa aumentou 38%. 38% a mais de mulheres do ano passado até mais ou menos ontem. Tá? E olha só, investidores experientes, bem informados, eles não ficam alardeando as suas operações. Eles estão sempre um passo à frente. Eles entram aqui, ó, aqui é que eles entram. Nessa fase aqui é que eles entram. No mais tardar nesse primeiro pedacinho aqui. Tá? Então, gente, quando um amigo ligar para você ou te encontrar num cafezinho lá e dizer, olha, hoje eu vou comprar ação tal que vai bombar. Gente, não vai bombar nada, tá? Não entra nessa, não. Não siga essas informações loucas, não. Agora vai começar as dicas, pessoal. Agora vão começar as boas dicas. Considere os ETFs. O que são ETFs, gente? São Extended Traded Funds. São fundos negociados na bolsa de valores como se fossem papéis. Na conversa passada, nós falamos sobre fundos de investimento, esses de banco. Só que existem fundos fantásticos que você negocia na bolsa, como se fossem papéis da bolsa. Tá? O que é um fundo desse, por exemplo? Uma determinada corretora, ela faz, né, isso tudo tem que ter autorização e tudo, um fundo desse é uma cesta de ações. Ele pega uma cesta de ações, tá? E aí você compra, na verdade, você compra uma cota do fundo, como se fosse uma ação, tá? Só que esse dinheiro ele vai ser investido nessa cesta de ações. E normalmente essa cesta, elas replicam algum índice da bolsa. Então, uma maneira bacana, segura, né? Não é 100% segura, porque na bolsa não tem nada 100% seguro, mas uma maneira muito bacana, muito segura de você começar a investir na bolsa, é uma coisa que a gente sempre recomenda, comece investindo num ETF.
num fundo desse de ações negociado na Bolsa. São fundos que reúnem boas ações. Quais as vantagens dele? As vantagens são o seguinte: primeiro, você tem um gestor profissional, tá certo? Um gestor profissional. Depois, você tem diversificação. Esse fundo ele não tem só uma ação. São fundos que têm 10, 20, 30 ações. Tá? Então, você está comprando, você está diversificando, você está comprando um pacote. E olha aqui a taxa de administração, pessoal. 0,2 a 0,6 por ano. Nunca você encontra uma taxa dessa num fundo de investimento tradicional. 0,6 já é considerado uma taxa cara para um ETF. Já é considerada uma taxa cara. Tá certo? Já é considerada uma taxa cara. Taxa de administração baratíssima. Qual é a desvantagem? A desvantagem é que quando você investe em ação, você mesmo, você paga uma taxa de administração para o fundo, mas essa taxa é muito pequenininha. Essa taxa é muito pequenininha. Eu tenho alguns ETFs na minha carteira de ação. Tá? Então, eu sou do tipo aquele pequeno investidor de longo prazo. Eu tenho ações que estão comigo há mais de 10 anos. Tá? Das 20 e poucas ações que eu tenho na minha carteira, a maior parte delas está há mais de 3 anos. A Centauro não, porque a Centauro é uma ação recente, de 2019. Entendeu? Então, eu não compro ação para ficar vendendo. Eu compro ação para segurar. De pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho. Não é? Você não precisa comprar muito. Investe R$300. Tá? Quem dera, meu amigo Regiano. Investe R$200. Um dia, um mês que você está melhor, investe um pouquinho mais. Nunca se esqueça da sua renda fixa. Você vai ver que ao longo do tempo isso funciona. Tá joia, pessoal? Bom, aqui, ó, só para deixar vocês assim, né, com conhecimento melhor, 3 fundos interessantes. Esse é Small 11. Veja que o nome dele é até um nome que é negociado em bolsa, tem até um ticker, né? Esse Small 11, ele replica o índice Small Caps. O que é o índice Small Caps? São das pequenas empresas na bolsa. Quando a gente diz pequenas empresas na bolsa, é pequenas em relação às grandes, tá? Então, são as pequenas empresas. Por exemplo, uma loja americana é considerada um small cap, tá? Uma Centauro é considerada uma small cap. Então, são empresas que elas não são gigantes, tá? Não são ações gigantes. E já vou te responder, meu amigo Silvio. E o que acontece? Mas elas têm uma rentabilidade fantástica. Tá? Já a gente vai mostrar essa rentabilidade. E aqui a taxa de administração. O Silvio, ele disse o seguinte: como é que a gente registra esses ETFs, tá? Na declaração de imposto de renda? Você registra só para dizer que tem, tá certo? Ó, tenho tantos em ETF, mas você não paga nada por isso. Quando você vender o seu ETF, porque o que acontece com o ETF? Ele é igual a uma ação. Você compra o papel, né, e ele vai aumentando o valor dele à medida que a procura dele vai aumentando. Quando você vender o ETF, você vai pagar 15% sobre o lucro. Tá certo? O PIBB11, né, replica as 50 ações mais negociadas, está aqui a taxa de administração. O BOVA11, gente, esse é um fundo fácil. É um fundo fácil para quem não quer esquentar a cabeça. Ele replica o Ibovespa. Ele replica a curva do Ibovespa. Ele replica a curva do Ibovespa. Tá joia? Então, isso aqui, ó, 0,3% ao ano. Tá? Vamos lá. Aqui tem uma rentabilidade, está muito ruim de ver aqui a rentabilidade, tem vários ETFs aqui, mas a gente vê, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, pelo menos para mostrar o do BOVA11, se está aqui. Olha as rentabilidades aqui, pessoal. Acumulado em 2019, 26,9, 26,6, tá certo? Ó, olha aqui, ó.
Então, são rentabilidades, últimos 12 meses, 31, 41. Então, são rentabilidades, assim, muito, muito boas, tá? Então, considere os ETFs, tá? Considere os ETFs, eu só vou voltar aqui, tá? Esses aqui são ETFs, digamos assim, bem populares, tá? Bem populares. Que caíram no gosto do povo. Tá? E tem um rendimento legal. O BOVA11, ano passado, rendeu, se não me engano, 32 ponto alguma coisa. Tá? 32 ponto alguma coisa. Eu tenho o BOVA11, é um excelente ETF. Tenho esse aqui também. Excelente também, um excelente papel. Então, você quer começar a investir na Bolsa, não tem muita segurança, compra um ETF. Procura ver o histórico do ETF, tá? E compra um ETF. Vamos lá. Gente, outra coisa interessante, olha aqui, fundos imobiliários, tá? É aquele negócio, né? É uma maneira de você receber um aluguel sem ter um imóvel. O que é um fundo imobiliário? É uma cota de participação em um imóvel. Esse imóvel ele pode ser um galpão, um hospital, um shopping, uma laje corporativa, pode ser um prédio ocupado por uma escola, tá certo? Então, é como se você fosse dono de um pedacinho daquele imóvel. E aí, o que acontece? Você recebe o aluguel mensal, daquele proporcional às cotas que você tem. E aí, o que acontece, gente? Quando você recebe isso, você não precisa pagar imposto de renda. Por quê? Porque quando eles distribuem esse aluguel, tá? O imposto de renda ele já foi debitado. A administradora do fundo ela já pagou imposto de renda relativo a esse aluguel. É a mesma coisa os ETFs. A administradora, quando ela distribui para você os lucros do fundo, que pinga também lá de vez em quando na sua conta corrente, o imposto de renda já está pago, tá certo? Aí você só tem que pagar, você faz um DARF, né? Aí é você que tem que fazer um DARF na hora da venda, quando você vende, pagando 15% sobre o lucro que você teve, ok? Bom, e esses fundos imobiliários, eles também são negociados na Bolsa. O nome deles é igual ao nome de uma ação qualquer. Tá? Então, o que acontece, gente? O que aconteceu durante a pandemia? Né? Tudo caiu. As ações caíram, logicamente, não foi só aqui, foi no mundo todo. Os ETFs, eles caíram, porque o ETF ele é o espelho do rendimento das ações que compõem aquela cesta. E os fundos imobiliários também caíram, porque a economia caiu como um todo. Então, por exemplo, eu tenho um papel de fundo imobiliário que é o VISC11, né, que é fundo de shopping. O fundo caiu, porque os shoppings fecharam, tá? Mas já está voltando a crescer novamente. E o fundo imobiliário, ele é um fundo de cota fechada. O que quer dizer um fundo fechado? Uma vez que você comprou, construiu o shopping, dividiu aquilo ali em cotas para lançar um fundo imobiliário, você não tem mais como ficar criando cota. Já está fechado. Você não vai aumentar o imóvel ali, não vai construir. Ele já está construído e o número das cotas não vai mudar mais. Então, você só pode entrar no fundo quando você comprar cotas de outro participante que quer sair. Agora, esses fundos eles têm uma liquidez também muito grande, porque eles também são muito procurados. Você compra um fundo desse, a hora que você quiser vender, você não encontra dificuldade para vender, gente. Tá? Aqui, ó, alguns fundos, né, imobiliários, tá? E aqui alguns rendimentos, tá? Aqui alguns rendimentos, ó, 10, 19,5, alguns tiveram prejuízo, né? Aqui por conta do tipo de imóvel, né, que ele aluga. Se ele aluga um galpão logístico e a indústria vai mal, ele vai ter prejuízo, tá? Mas a rentabilidade deles é boa também. Alguns fundos imobiliários bem interessantes.
Tá certo, pessoal? Bem interessante. Tá? Esse aqui, ó, é o de shopping, bem interessante. Tá? Esse aqui é de logística, bem interessante também. Tá? E aí, você tem que diversificar. Você tem que diversificar. Beleza? Então, não, ETFs e fundos imobiliários são interessantes. São interessantes. Se você quiser começar na bolsa e não quiser se preocupar muito, começa comprando um ETF. Tá? Procura saber sobre ele, procura conhecer um pouco mais sobre ele e vai nele. Aí, à medida que você vai ficando mais seguro, você compra a ação. Aqui, ó, small caps, aquelas ações que não, aquelas empresas que não são gigantes, tá? Olha aqui, gente. Veja bem, eu vou falar para vocês o que a gente lê em toda propaganda de corretora quando você vai investir em ação. Rendimentos passados não são garantias de rendimento futuro, mas eles dão uma boa ideia. Olha aqui, ó. Olha o rendimento aqui. 64, 85, 60, né? Olha aqui, em 12 meses. Tá? O dividend yield é o quê? É o retorno por cada cota que você compra. Gente, isso é fantástico. Tá certo? Lembrando sempre aquele negócio, vou desenhar aqui, ó, vou desenhar aqui, tá? Eu estou dando exemplo porque eu sou um perfil moderado. Eu já não sou mais novinho, não tenho tempo mais de me recuperar dos meus erros, então o meu perfil é moderado. Para um perfil moderado, tá? Para um perfil moderado, qual é a fórmula para você investir em renda variável? Perfil moderado é 80 menos a sua idade. Tá? Então, 56 anos, no meu caso, 80 menos 56, em renda variável, isso aqui dá mais ou menos em torno de 24%, 20% e 80% em renda fixa. Tá joia? Aí muita gente fica encantado, fica cego com esses rendimentos aqui, investe tudo em renda variável, aí de repente chega um Covid-19 aí, o cara não sabe o que faz. Tá? Então, sempre respeitando o perfil de investidor, gente. Isso é muito importante. Vamos em frente. Ó, small caps interessantes. Olha aqui, olha os rendimentos aqui, pessoal. 2.200% nos últimos 5 anos, 1.650%, 1.300%, 400%, 200%. Essa ação dessa aqui ó, é baratinha. Se não me engano, não chega nem a R$10. Não chega nem a R$10. Tá certo? Então, pessoal, né, vimos que é um bom investimento, as ações, os ETFs, os fundos imobiliários, desde que você respeite o seu perfil de investidor, tá? E não seja ganancioso. Né? Olha só, gente, olha só aqui. Quinta dica. Esteja atento aos custos. Tá? Esteja atento aos custos. Corretagem. Cada operação que você faz, você paga uma taxa de corretagem. Né? O que acontece? As corretoras, hoje em dia, elas estavam roubando os investidores dos bancos. Por quê? Porque tem corretora que, primeiro, ela não cobra taxa, mas normalmente elas cobram, viu, gente? Normalmente elas cobram. Tem corretora que cobra uma taxa muito barata, às vezes menos de R$1. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou correntista do Banco do Brasil há mais de 30 anos. Invisto em ações pelo home broker do Banco do Brasil. Aí eu digo para vocês uma coisa. Quem ainda não investe em ações, a melhor coisa é você investir em ações através de uma corretora. Porque as taxas são menores. São bem menores. Só para vocês terem uma ideia, no Banco do Brasil, no início de 2020, a taxa de corretagem era de R$20.
Hoje ela está em torno disso aqui. Mês passado foi quando eu comprei a ação, ela estava em torno disso aqui. Taxa de corretagem. Tá? Só que como as corretoras estavam tomando mercado, eles diminuíram muito esse preço aqui. Muito, tá? Então, esse bobear está até mais barato hoje em dia. Aí alguém vai me perguntar, mas por que você ainda continua no Banco do Brasil? Gente, eu sou pequeno investidor. Eu não compro ação para ficar vendendo toda hora. Eu compro uma ação e borro com ela, abraço essa ação. Tá certo? Então, eu não compro e fico vendendo toda hora. Então, não vale a pena, no meu caso, fazer uma conta numa corretora só para ficar comprando ação. Então, eu já sou um correntista há mais de 30 anos, você tem alguns descontos por causa disso, tá? Então, você tem que pensar nisso também. Vale a pena eu ficar abrindo conta em corretora, abrindo conta em banco, só por causa disso? Depende da maneira como você vai operar. Se você for um cara que você vai começar a comprar ação para guardar no longo prazo, cara, não se preocupa muito com isso não, tá? Emolumentos é uma taxa que você paga a Comissão de Valores Imobiliários, é baratinho também, 50 centavos, às vezes 70 centavos por operação. A custódia, você paga também, é aquele negócio, né? Você compra a ação de um, mas aí uma outra que tem que guardar a sua ação, aí você paga uma taxa para que ela guarde a sua ação, na verdade, ela não existe, né? Ela é um registro eletrônico, ela não existe, não é um papel, é um registro eletrônico, ela fica guardada lá no banco de dados, mas você paga também uma taxa que também não é cara, não. Isso aqui, nada disso aqui é assustador, vale a pena, tá? Agora, impostos, olha só. Olha só. Você comprou uma ação, tá? Você comprou uma ação. E aí, você não vendeu ela no mesmo dia, tá? Porque a pior situação na ação, ainda tem isso no day trader, ó. A pior situação nas ações é isso aqui. É você comprar e vender no mesmo dia. Porque se você compra e vende no mesmo dia, você tem que pagar obrigatoriamente 20% sobre o lucro. Porra, se o teu lucro no dia foi de R$100, não, 100 não, vamos botar 1.000, né? Vamos caprichar. Se o teu lucro no dia foi de R$1.000, cara, 200 já vai ficar de imposto. Tá? Já é mais uma desvantagem de você comprar e vender no mesmo dia. Ah, mas eu vou enganar a Receita Federal. E outra coisa, a responsabilidade por pagar isso aqui é sua, viu? Você tem que fazer um DARF. Você faz um DARF, preenche o DARF e você paga, tá? Aí você diz assim, mas eu vou enganar a bolsa. É tanta gente comprando e vendendo ação que eles nem sabem disso. Só que quando você faz uma venda, tá? A Comissão de Valores Mobiliários, ela segura isso aqui, ó. É isso aqui mesmo, é pequenininho. Ela segura 0,001% do seu lucro. Tá? Esse imposto ele tem um apelido, é o imposto dedo duro. Por que ele é tão pequenininho? Porque a finalidade dele é deixar um registro na Comissão de Valores Mobiliários, na B3 também, de que você teve um lucro. E aí, se você não declarar esse lucro, a Receita ela vai lá, faz umas varreduras nesses registros aí, e aí ela vai atrás de você. Não brinque com o leão. O leão é feroz. Ele é feroz, ele é guloso e ele não tem piedade de ninguém. Tá joia? Então, essa não é uma situação boa. Comprar e vender no mesmo dia, você paga 20% sobre o lucro. Agora, se você vende, comprou ação, se você tem ela há 10, 5 anos, ou tem ela há 5 dias, não interessa, ou tem ela há 3 dias, mas você comprou e não vendeu no mesmo dia. Se a sua venda, olha só que interessante, pessoal, se a sua venda foi inferior a R$20.000, ela foi R$19.999, a sua venda total do dia, tá? Vamos imaginar que você vendeu 2 ações
Você soma o valor dessas duas vendas e deu menos de 20 mil reais. Você não paga imposto. Não paga imposto. Se a sua venda no mercado de ações for inferior a 20 mil reais em um mês, você não paga imposto, tá? E aqui, ó, outra situação. E se a sua venda for acima de 20 mil reais no mês, você vai pagar 15% sobre o lucro. Tá joia? 15% sobre o lucro. Beleza? Só que com a ação você ganha duas vezes, né? O que acontece? Você não ganha só quando você vende. Se você segurar essa sua ação, todo um período, né? Às vezes não é mensal, às vezes é trimestral, mas vai pingar lá na sua conta o lucro da empresa que você é sócio, os seus dividendos. Tá? E isso é bem interessante, pessoal, ao longo do tempo. Tá joia? E sobre imposto também tem uma coisa interessante que vocês precisam saber. Eu vendi ação, só que eu tive prejuízo. Eu tive prejuízo. Se eu tive prejuízo, digamos assim, não vou pagar imposto. Imposto é sobre o lucro, eu tive prejuízo, eu não pago imposto, tá? Mas na próxima operação que você fizer da Bolsa de Valores, aquilo fica registrado, né? Tá o teu CPF lá. A próxima operação que você fizer na Bolsa de Valores e você tiver um lucro, você pode abater deste lucro o prejuízo que você teve na operação passada. Percebeu? Você pode abater esse prejuízo. E aí você vai pagar menos imposto e às vezes paga até menos imposto. A bolsa permite isso, que você abata o prejuízo de operações anteriores. Tá? Olha só, pessoal, botei aqui em letras garrafais, tá? Só invista em ações após você ter a sua reserva de emergência. Falamos isso, né, na aula, no encontro passado, na conversa passada, né? A primeira coisa que você tem que fazer quando começa a guardar um dinheirinho é ter a sua reserva de emergência, que ela equivale aí a 6 vezes as suas despesas mensais. É um dinheiro que você tem que ter na mão quando precisar. E normalmente esse dinheiro, o melhor local é o Tesouro Direto, o Tesouro Selic. Tá? Então, a sexta dica é: não invista em ações se você não tiver sua reserva de emergência. Mas aí alguém pode dizer assim, professor, olha só, eu estou montando a minha reserva de emergência. Todo mês eu ponho um dinheirinho lá, mas eu já queria começar a brincar na bolsa. Queria investir bem pouquinho no ETF, numa ação que eu achei que ela é legal. Gente, também não tem problema, não vamos ser assim tão radicais, não é? Isso aí é uma orientação geral. Você tem que ter a sua reserva de emergência, é a primeira coisa que você faz. Mas você está fazendo ela, está sendo disciplinado. Pintou um dinheirinho bem pouquinho ali que você ia gastar e acabou não gastando. Terminou um namoro, não vai mais dar presente para a namorada. Pega aquilo e compra uma ação, compra um ETF, também não faz mal nenhum. Tá joia? Sétima dica, gente, né? Professora Laura, busque informações antes de investir. Nunca invista às cegas, nunca, tá? Nunca invista às cegas. E aí, o que que acontece, gente? O que que acontece? Evite pagar por informações. Quando você entra na internet, as coisas que você mais vê é o seguinte, né? Se cadastre aqui, você vai ter as melhores informações. Os meus alunos
a aula aqui, pessoal, tranquilos. Calma, já estou em contato com o professor Marco aqui pelo WhatsApp, tá certo? Ele realmente teve um probleminha de áudio, vamos aguardar um pouquinho mais, tá? Isso, olha, ele apareceu aí, ele saindo da sessão, já já ele retorna, né? E estamos em condições de. Até lá, para que vocês não fiquem, né, a ver navios ou a ouvir navios, né? Tirando um trocadilho, vamos de música, que é interessante. Maybe I could play for you tonight. Maybe you could sing it with me. So I called when you called me. Way off guard, I almost crashed my car. That melody wrote. I'm falling for somebody I don't know. Maybe you can sing it with me. Don't know who you are, but you know to my heart that melody wrote. Please don't be somebody I don't know. But I feel like I already know you. So tell me will you call me? Obrigado, obrigado. Gentileza de todos vocês. Muito obrigado. And I'll be there to play for you tonight. Maybe you'll be singing with me. Maybe I can sing it. Sounds so Pronto, professor? Tudo ok? Eu estou entrando aqui pelo celular, meu amigo. Deu verdadeira zebra, né? Olha, se precisar Mas que ele está passe... liberado meu acesso aí pelo celular? Já estou entrando aqui. Já estamos lhe ouvindo, só não estamos lhe vendo, obviamente, porque eu acho que o celular não tem essa possibilidade. Mas se precisar que a professora Laura passe aí as folhas, lâminas, né, de apresentação, por favor, é só falar com ela aí, tá? Beleza. Então, com a palavra novamente. Deixa eu botar aqui então, Laura. O telefone ele permite câmera assim, só que ele está meio lento também. A internet aqui caiu, mas não tem problema não. A Laura vai passando aí e eu vou falando aqui. Deixa eu só chegar no mesmo slide. No mesmo slide aqui. Isso, estamos aqui no de número 7. Aos nossos convidados aí, agradecemos a paciência, né? Até porque sabemos que live é isso, né? A gente tem essas coisas, né, pessoal Marco? E vamos aqui dando o nosso jeito e fazendo o possível para deixar todas as informações mais claras possível. Lembram também que está sendo gravado, né? Tranquilo. Então, vocês não vão perder nada. Vamos perder nada. Já estou abrindo aqui para a gente continuar. Só abrindo agora o PowerPoint aqui, já estamos quase lá. Não, tranquilo, já tô aqui no final. Vamos lá, aqui. Está usando a internet pelo celular? Tô. É? Então, gente, estamos aqui no slide, na dica 7, não é isso?
Busque informações antes de investir. Estão todos me ouvindo? Todos me ouvindo? Perfeitamente, professor. Pode seguir. Beleza. Todos ouvindo. Beleza. Então, vamos lá, gente. Olha só. Né? Não pague por informações, tá? Eu vou dar para vocês alguns sites aqui que, apesar de alguns deles serem pagos, as próprias informações que eles oferecem gratuitamente, elas são suficientes, tá? Então, olha, não pague por informações. Você fazer um curso para se aprimorar é uma coisa, tá? Agora, pagar por informação, evite isso por enquanto, tá? E aqui, gente, olha só, tem alguns sites muito bons, esses, na minha opinião, são os melhores para você buscar informações, tá certo? São os melhores para você buscar informações. O primeiro é o da Bolsa de Valores. O segundo desse ADVFN, é um excelente site. O investing.com é um site que eu gosto muito também. O Infomoney e uma opção maravilhosa que a gente tem é o nosso próprio banco, tá certo? É o nosso próprio banco. Por exemplo, e ele oferece isso para você gratuitamente, tá? Gratuitamente. Todo banco ele tem uma área de, tá? Todo banco ele tem uma área de investimentos. Voltei aqui, gente, tá? Então, todo banco ele tem uma área de investimentos. Se você manda um e-mail, tá? Se você manda um e-mail lá para a área de investimentos do seu banco, o que acontece? Ele vai mandar para você um boletim diário e um boletim mensal de uma qualidade excepcional, tá? Então, o Banco do Brasil, que eu sou correntista, ele manda... Estão me ouvindo aí? Está tranquilo? Agora eu fiquei até preocupado. Beleza, né? Joia. Então, ele manda para mim um boletim mensal com uma qualidade excelente, espetacular, dicas valiosas, quais as melhores ações daquele momento, tá? E isso tudo de graça, porque você já é correntista dele. Qualquer banco faz isso. Então, a recomendação, procurem esses sites aqui e também procurem receber gratuitamente o boletim de investimento em ações produzido pelo seu banco. Tá certo? Gente, oitava dica. Diversifique. Por quê? Diversificar é importante por quê? Porque a economia, em determinadas horas, ela está ruim para todo mundo, mas normalmente, né, tem setores que em determinados momentos estão ruins, mas tem setores que estão muito bem. Então, por exemplo, quando o setor bancário às vezes está ruim, o setor de mineração está bem, o setor de eletricidade está ruim, mas o setor de varejo está bem. Então, o que você tem que fazer? Você tem que diversificar dentro dos setores para quando um setor cair, o outro subir e você está sempre ali no equilíbrio. Então, a diversificação ela é uma maneira de você se proteger do risco. O risco sistêmico é risco relativo a todo o mercado, não tem como se defender dele, tá? Ele afeta todo mundo. Agora, o risco específico, ele é aquele, tá, que ele afeta somente um determinado setor ou alguns setores. Então, você tem que diversificar, nunca tenha, à medida que você for montando a sua carteira de ações, tenha setor bancário, setor de consumo, setor de energia, gás e petróleo, construção. Percebeu? Você tem que ir montando isso ao longo do tempo
que aí quando você tem uma perda, as outras que sobem vão compensando essa perda. Tá joia? Então, a diversificação é uma outra dica. Tá? Uma outra dica. Bom, outra coisa, pessoal. Parece ridícula essa dica aqui, né? Compre na hora certa, venda na hora certa. Gente, apesar de ser uma coisa, pode parecer aí uma bobeira, mas o que a gente vê na prática? São pessoas comprando as ações quando elas estão em alta. Se lembra aquele período de acumulação da curva, né? O cara que é bem informado, ele comprou lá atrás, né? O que é mais ou menos informado comprou no início da subida, mas aquele que é mal informado, ele comprou quando ela está lá na alta, né? E logo a seguir ela começa a descer e acaba ele comprando na alta e vendendo na baixa, fica parado e vende na baixa. Então, parece um conselho assim simples, trivial, ridículo, mas na prática isso aqui pega muita gente, viu? Não se apresse em comprar. Estude bem a ação que você quer comprar, tá? Estude bem a ação que você quer comprar, tenha certeza e compre ela num bom momento. Compre ela, já que você acha que aquela empresa é boa, não compre no momento que ela está no pico da curva, espera baixar um pouco e você compra ela. Com certeza ela vai subir de novo. E também não se apresse em vender. Tá? Você comprou a ação a 30. Aí o que aconteceu? Teve uma crise política qualquer, ela está a 10. Aí você se apavora, vende a 10. Perde R$20 em cada ação. Se você não está precisando daquele dinheiro, se o seu investimento ele foi planejado, você investiu o que podia, espera que ela vai subir. Então, apesar de ser um conselho que parece tolo, não é não. Não se apresse em comprar e também não se apresse em vender. Tá certo? E aí, gente, 10ª dica. Quando você compra ação, tá? Essa dica aí, gente, é do Luiz Barsi, viu? Aquele cara que eu falei que é o maior investidor pessoa física, tá? Essas dicas são dele. Quando você compra uma ação, na verdade, você está entrando de sociedade com uma empresa, tá? Você está se tornando sócio. Então, cabe a você saber o seguinte, vem cá, essa empresa que eu estou me tornando sócio, os fundamentos dela são bons? Gente, as demonstrações contábeis de todas as empresas listadas na Bolsa, elas são públicas, elas obrigatoriamente são abertas, você tem como consultar no site da empresa, nesses sites que eu mostrei, e não precisa ser contador, não. Muitas vezes esses sites eles já trazem essas opiniões, tá? A empresa ela é consistente nos seus resultados históricos. Historicamente, ela é uma empresa que dá lucro, percebeu? E você se pergunta o seguinte, esse produto que essa empresa vende, que eu estou me tornando sócio dela, daqui a 20 anos ele ainda vai existir? Será que daqui a 10, 20 anos o pessoal ainda vai precisar de energia elétrica? Será que o pessoal ainda vai comprar roupa? Entendeu? Será que o pessoal ainda vai fazer faculdade? Tem muitas ações de empresas de educação na Bolsa, empresas e ações bem lucrativas, tá? Então, o último filtro seriam essas 3 perguntinhas aqui, tá? A última dica. Bom, aí, gente, isso aqui foi um estudo que eu fiz no início do ano, das ações, bem no iniciozinho do ano, das ações que eu achei que ia bombar, tá? Algumas delas já estão se recuperando rapidamente, tá? As que eu coloquei em vermelho, acho que eu acreditava mais. Deixei aí para vocês darem uma olhada depois. E aqui eu vou deixar uma dica para vocês, tá? Isso aqui não é que isso aí seja obrigatório, isso é uma dica que eu uso essa dica, eu aprendi com outras pessoas, mas eu uso essa dica para começar a peneirar as ações que eu acho que vale a pena comprar. Todos aqueles sites que eu falei para vocês, todas as corretoras, elas no início do mês, algumas até fazem isso semanalmente, mas normalmente é no início do mês, o que elas fazem?
elas emitem um boletim dizendo o seguinte: olha, para esse mês nós consideramos que as boas ações são essas. E ela explica por quê. Ela só não coloca essas empresas, e essa informação, gente, é gratuita. Logicamente, quem paga essa informação, ele recebe essa informação, por exemplo, no domingo, tá? Quem não paga vai receber segunda, terça ou quarta-feira, 2, 3 dias depois. Mas se você está interessado no longo prazo, não está afobado para comprar e vender, cara, a diferença não vai ser tão grande assim não, tá certo? Então, o que eu costumo fazer quando eu quero comprar uma ação? Eu vou na corretora A e vejo a lista de ações que ela sugere. Ah, sugeriu essa lista aqui. E ela explica o porquê. Beleza. A corretora B sugeriu essa. A C sugeriu essa. A D sugeriu essa. E a E sugeriu essa. Tem mais de 5 corretoras que faz isso, viu, pessoal? Aí, o que eu costumo fazer? Quais as ações que normalmente aparecem mais? Tá? Se várias corretoras estão indicando, várias análises estão indicando aquela, existe fumaça aí, né? Existe uma fumacinha aí. Aí eu pego essas que são indicadas por mais de uma corretora e, a partir dessa lista, eu começo a fazer minha pesquisa. Aí eu começo a ver o histórico, começo a ver a análise de outros sites, começo a ver os gráficos das ações, e para você entrar para ver o gráfico também é de graça. Tá? Você vê o gráfico com 15 minutos de atraso. No Banco do Brasil, como a gente é correntista, no site do seu banco, você vai ver ele em tempo real. Mas se você quiser ver ele de graça, você vai ver ele com 15 minutos de atraso. 15, se quiser ver ele em tempo real, você vai pagar. Mas 15 minutos de atraso, ele é muito importante para quem quer comprar e vender logo. Se você pensa no longo prazo, 15 minutos não vai fazer tanta diferença assim. Percebeu? Então, essa é uma dica para você começar a ver qual é a ação que você vai comprar. A dica para você iniciar a sua pesquisa. E, normalmente, isso aqui tem um resultado interessante, viu, gente? Mas, para quem vai começar, eu recomendaria comprar um ETF. E, finalizando, eu queria deixar 2 frases aí do Warren Buffett, que ele é considerado o maior investidor da Bolsa de Valores do mundo atualmente, tá? Maior investidor da Bolsa de Valores de todos os tempos, tá? É um cara bilionário, e o que eu admiro nele é a simplicidade. Eu já li a biografia dele. O Warren Buffett, ele mora até hoje na casa dele que ele morava quando ele era criança com os pais, tá certo? Até hoje ele mora nessa casa, tá? Tem outras casas pelo mundo, tem aviões e o cacete A4, mas a casa que ele mora é a mesma casa que ele morava quando ele era criança. E ele tem 2 frases que eu achei interessante para trazer. Olha aqui, ó. Nós não precisamos ser mais espertos que os outros. Precisamos ser mais disciplinados do que os outros. E ele colocou aí também que o risco vem de não saber o que você está fazendo. Porque a hora que você sabe o que você está fazendo, você consegue reduzir bem esse risco. Tá joia? E queria desejar a todos aí, pessoal, bons investimentos e que brevemente vocês estejam com uma mala de dinheiro igual a essa, que vocês tenham conseguido pelo esforço próprio, pela inteligência de vocês. Quem me dera, Regiano, quem me dera. E agora, pessoal, eu terminei. Eu acho que foi, mais uma vez, foi uma experiência muito boa para mim, uma alegria muito grande estar aqui colaborando com o nosso curso. Eu estou há 12 anos nesse curso de administração, eu amo esse curso, tá? Eu gosto demais desse curso, é um curso muito bacana. E se alguém tiver alguma pergunta que eu puder ajudar, puder responder, a Patrícia, ela falou no início lá que agora a bolsa está em D+2 e não D+4. Patrícia, eu vou dar uma pesquisada nisso, pode ser até que tenha mudado, mas eu não sou um cara que vendo ação não, viu, Patrícia? Eu compro
graduação. Por isso que eu não sei quanto tempo ela demora para o dinheiro ir na sua conta, tá? De repente ela está em depois mesmo. Patrícia, você faz swing trade, menina, cuidado com isso. Mas você é nova, você é muito novinha, você tem todo o tempo do mundo. Eu é que não posso mais fazer essas loucuras. Verdade. Onde posso pegar o número do senhor para dúvidas? Gustavo, você pode pegar, meu amigo. Isso aqui não é segredo, não. Eu dou para todos os meus alunos. Todos os meus alunos da graduação têm. Ah, mas a Patrícia, olha, é só um pedacinho da carteira. A maior parte da carteira dela é no longo prazo. Eu estou dizendo, as mulheres não são bobas, não. As mulheres não são bobas, não. Bobas somos nós. Gente, e o que tiverem, mesmo se não for agora, depois manda um e-mail, manda um zap, tá? Vai ser um prazer aí colaborar com vocês. Erlando, meu amigo, eu acho que eu acabei. Professora Laura, eu acho que eu acabei por aqui. Bem, primeiro agradecer ao senhor a sua gentileza, a sua boa vontade, a forma como o senhor explana é uma forma que não é pesada. Imagino que aquele que nunca ouviu sobre bolsa não foi pesado, foi muito suave. Parabéns de coração. Dizer que se esse aluno conseguir essa mala, me liga. O meu número é fácil de decorar. Por gentileza. Se for em dólar, então, professor Lucinda, pode ligar urgente aqui, tá? Eu atendo rapidinho. Mas eu quero agradecer principalmente aos reforços da fala do senhor. Não existe receita pronta, ninguém ganha dinheiro fácil. Eu me recordo de um episódio há 2 anos, os alunos na sala comentando sobre um youtuber, porque ganha dinheiro muito rapidamente, porque o dinheiro, eu falei, esse youtuber está envolvido em casos de justiça, uma confusão que eu não quero para a minha vida e não desejo a ninguém. Então, aí no chat, complementando a ideia, está o link para que os senhores possam registrar a presença, aqueles que são alunos e os que também não são, avaliar, consequentemente, o evento. Evidentemente, também que aquele que é aluno terá direito às horas complementares correspondentes. E acredito que a fala do senhor não termina aqui. Tomara que a gente possa, em um segundo ou terceiro momento, melhor dizendo, contribuir ainda mais com a discussão que é saudável às pessoas físicas, jurídicas, governos, enfim, que é a necessidade da gente ter os poupadores e os deficitários aí em economia com discussão eterna. Se algum professor quiser colaborar com alguma fala, Erlano, professor Newton, professor Alano, por gentileza, fiquem à vontade, a casa é nossa, a gente está em casa, fique em casa conosco. Professor Lucinda também, por gentileza. Eu só queria dizer que essa mala aí eu pedi emprestado ao Regiano, só para tirar uma foto da mala dele. Eu sabia, eu desconfiei. Foi da última viagem dele. Ele jogou em Vegas, mas ele declarou, não foi essa, Ele declarou. Ai, Deus. Sinal que consumiu. Isso é bom. O professor Renato quiser falar, fica à vontade. Samuel amou a gravata em homenagem a ele. Pois é, pessoal, mais um evento finalizado. Gostaria de reforçar, né, como a professora Laura já comentou, que preencham aí o nosso formulário, tá? Vai ser excelente o registro para que a gente possa fazer a avaliação e, inclusive, para a melhoria dos próximos eventos que pretendemos que aconteçam, tá certo? Eventos dessa natureza são extremamente salutares
fantásticos. Eu acho que a gente ganha muito com isso, né? Acho, não, tenho certeza. Né? Não só o corpo discente, como o corpo docente, ok? E, além disso, vocês, né, que têm aí o curso de bacharelado, vão ganhar também horas complementares, né, para reforçar aí a carga horária de vocês, tá bem? Então, finalizo por aqui, mas as últimas palavras não são minhas, por gentileza, sempre da nossa mestre de honra aí, professora Laura, tá certo? Mais uma vez, meu muito obrigado, professor Marco Antônio, você realmente faz a diferença para a gente aqui, tá ok? Agradeço realmente de coração. Meus nobres convidados, sucesso a todos também. Como diria o bom Newton Braga, saudações vascaínas. Ou o Erlano, beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Como eu sou do povo, eu dou os dois, o beijo e o abraço. Fiquem com Deus, bebam água, se cuidem. Até logo, Beatriz. Tá bom. Irmã, namora aqui. O Mike tá ativo aí. Eu sei. Assistiu, ouviu tudo no professor Silvio. Para grande investimento. Laura, tá me vendo? Estou.